chama que é negócio compostura, não é, meus irmãos? Buenas noches. Guten Nacht. Para os chegados no alemão. Hoje nós vamos ter um estudo bastante interessante, não, meus irmãos, meus amigos? Trata-se da parábola da figueira seca. Essa é minha irmãzinha, cara. Eu vou mostrar ela, olha cá. Olha ali, ó. Ela tá ali, ó. Isso me dá um trabalho. Sabe por quê? Toda vez que eu tô falando da cara, ela entra com aquele negócio dela lá e faz o maior barulhão, cara. E ó, mexeu nos fios, cara. A parábola da figueira seca tem um significado muito grande. As pessoas confundem um pouco como que poderia Jesus amaldiçoar apareceu lá, amaldiçoar uma árvore que não fez mal para ninguém. Mas, na verdade, Jesus não amaldiçoou nada, né? A parábola... Daqui, deixa eu ler a parábola. A parábola está cá. Parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha só, olha como começa. Hein? E falando-lhe disse, nunca, jamais como alguém fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até a raiz. Então, lembrando, Pedro diz para Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo, Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a esta monte, tira daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14, 20 ao 23. Olha só, vocês viram que interessante, a parábola da figueira seca, ela nesta introdução, ela fala da fé. Fé. O que é ter fé? O que é acreditar? Ter fé é, meus irmãos, extrapolar a simples humanidade. É acreditar no possível e vencer o impossível. Isso é ter fé. Mas a fé tem que ser sempre raciocinada. Jesus usou, obviamente, desse momento, não é? Não era tempo de figo, como haveria na figueira de dar figo? Uma árvore que não pensa, não age, não reage, como poderia? Por que Jesus haveria de amaldiçoá-la? Na verdade, Jesus não amaldiçoou e talvez tenha visto que aquela figueira já estava condenada por alguma coisa, como doença, pois Jesus podia ver, sentir, sabia das coisas. Afinal das contas, era Jesus, não é? E, aproveitando do momento, como ela sempre fez, ela disse, olha, que nunca mais ninguém coma do teu fruto. E no outro dia, ela estava seca até a raiz. Aí ele vem afirmar, os apóstolos perguntam lá, o mestre, veja só, a figueira que você amaldiçoou secou. E ela disse, olha, se você tiver fé, de verdade, lá do fundo do teu coração, e disser a esse monte, saia de cá e atira-te ao mar, ele vai, e pronto, acabou, sem hesitar. Então, essa parábola fala bem da fé. A fé que deve estar sempre dentro do coração do homem, em todos os tempos. Ele poderia, ao invés de amaldiçoar, entre aspas, dizer, figueira, que amanhã pela manhã você esteja cheia de frutos. Não poderia? Mas não seria algo ilógico?
algo que não tem sentido, pois não era tempo de figo, mas ela falou justamente do que via. Então, quer dizer, não ocorreu nenhum milagre. Nós não, espíritas, nós não acreditamos no milagre, pois o milagre é um contrassenso, algo que seria promovido apenas por Deus, primeiro ponto, seria feito apenas por Deus e ocorreria para uns e para outros não, como nós sempre dizemos, Então Deus perderia a sua imparcialidade, Deus seria parcial. Como Jesus não alterava a natureza das coisas à sua volta, mas conhecia de todos os elementos e sabia misturar as coisas com o poder do seu magnetismo sobre essas coisas à sua volta, vendo então na possibilidade, usou-a para nos ensinar sobre a fé. A fé transporta montanha. Isso nós já estamos cansados de ouvir Jesus falar. Mas quais são as montanhas a serem transportadas? Será que hoje um homem, com os seus instrumentos, as suas máquinas maravilhosas, não dizem a essa montanha, saia de cá e vá acolá, e elas não vão? Eles não cavam túneis, passam por baixo de mares, conseguem voar? Isso tudo não é o poder da fé? Alguém que pensou, que cresceu, que desenvolveu? Então vejam que a fé é possível, chamada fé humana. E temos também, aliada a esta fé divina, que vai ainda além destas coisas comuns que os homens são capazes de fazer. Para dar continuidade, ainda tem um texto aqui que fala, não é? Da figueira seca, é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem. Mas a realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos. Mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos, que proveito tivemos? Está cheio de gente assim no mundo, cheio de pessoas que usam maravilhosamente bem da palavra. Mas quando vamos colocar em prática, descobrimos que elas não servem para nada, elas não passam de demagogias, não é? De utopias. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Olha só, nós estamos indo além do que propôs aqui Jesus nesse pequeno trecho que falava da fé. E eu vou explicar daqui a pouco. É também o símbolo das pessoas que podem ser úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, é a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por esta que Jesus as condena à esterilidade. Não é Jesus que... Eu vou novamente insistir. Jesus não amaldiçoava nada, nem ninguém, não tinha por que fazer isso seria um contrassenso à sua natureza bondosa e justa. Mas ele via além das coisas. E ele usou da figueira, que estava provavelmente morrendo, para dizer, olha, que ninguém come do teu fruto, porque chegou cá para comer você nem para oferecer alguma coisa, como as palavras vazias destas homens que enchem o mundo de utopias, de sistemas, e quando nós vamos ver, mesmo elas estão só preocupadas com elas. A humanidade não interessa, o que interessa é que elas ganhem algo, que elas tenham sempre proveito em cima dos pobres, dos tolos, dos necessitados que as ouvem.
Semelhante à figueira seca, mais cedo ou mais tarde elas serão descobertas. E elas estão condenadas à esterilidade, porque o que não produz amor não é amor. O que não produz amor é ódio, é injustiça, é inverdade. Serão reduzidas a nada e que todos os homens voluntariamente inúteis. Deixa eu voltar aqui. Isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram os recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Lógico. Aí depois aqui tem um outro pedaço aqui que nós vamos falar mais para frente. Mas aí tem algumas perguntas aí, não é? Para nós completarmos. Isso aqui foi bom. Me fala aí, qual é a pergunta? Como podemos interpretar a parábola, principalmente a parte onde Jesus joga uma praga na figueira? Como eu disse, Jesus não jogou praga nenhuma. Eu adiantou ali, porque lendo quando você lê a parábola, você já entende, não é? Para um bom entendedor, pingo é letra, ou então cocô de mosquito, não é? A questão é muito simples. Jesus era bom. Jesus era justo e veio para nos ensinar e falar do amor. Como alguém assim poderia amaldiçoar qualquer coisa que fosse? Tomando ao pé da letra, nós entendemos que Jesus estava amaldiçoando mesmo. Mas olhando Jesus como ele era, nós sabíamos que ele estava vendo além do que os homens comuns veem. Ele sabia que aquela figueira estava condenada. E ele apenas, pelo poder do magnetismo, adiantou o caso. Como eu disse, ele não podia fazer ela dar fruto novamente, porque isso estaria contra a química, a física, a biologia de todas as coisas. Isso não é impossível, isso é impossível, chama-se milagre. E milagre não existe. Então ele apenas previu o futuro e o futuro aconteceu amanhã. E o que mais? Essa parábola fala especificamente sobre a fé. Fé. Você poderia definir para nós o que é fé e o que é ter fé? Fé, meus irmãos, é o princípio, é a confluência maior daquela que aprendeu que existe muito mais coisas que simplesmente os olhos veem. Fé é fidelidade, vem da palavra fidelis, não é? Lá do latim. É latim mesmo? É latim. Fidelis, ser fiel. Então, quando nós somos fiéis, por exemplo, eu tenho fé em Deus, eu sou fiel a Deus. Ter fé não é acreditar, simplesmente acreditar. Por exemplo, todo mundo diz que tem fé em Deus. Quando você diz que tem fé em Deus, você deveria seguir a Deus. E como é que eu sigo a Deus? Conhece a sua lei e põe em prática sobre si. Mostra aos outros como ser feliz. Como é que é a conclusão da questão? O que é fé e o que é ter fé? Ter fé é ser fiel a Deus. Fé é um estado além do comum. É o estado daquela que venceu em si a desconfiança, a incerteza, que olha... Por exemplo, eu vou mostrar um estado de fé. Nós sabemos que Deus tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Que Ele é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Que Deus age sobre tudo, sobre todos. Ele é o arquiteto do universo. Olha que maravilha. Então, se Ele é isso tudo e nós temos fé, por que quando oramos a Deus, nós pedimos mais de uma vez por uma mesma coisa? Se eu tivesse fé em Deus, não bastaria eu dizer, Pai, seja feita a tua vontade, e me calasse, pois a vontade de Deus seria o melhor por todos nós?
Por que nós temos que orar e orar e orar sempre tantas vezes sobre o mesmo assunto, se temos, entre aspas, fé que Deus ouviu? Significa que não temos fé, não é, meus amados? Então, ter fé é se você tem fé em Deus, fé no futuro, não esperneie mais. Confie, siga adiante, levanta a tua cabeça e tenha certeza que Deus estará sempre por ti. O que mais? Trazendo a parábola para a vida atual, quem poderia ser a representação da figueira seca? Todos os homens que são inúteis. Todos os homens que são hipócritas, quer dizer, que acreditam na própria mentira. O hipócrita é o indivíduo que acredita na mentira que conta. Todos esses homens que lançam sobre a terra anátemas sobre tantos assuntos, por exemplo, as religiões, por que as religiões estão se degradando? Se falamos sempre do mesmo Deus, do mesmo Criador, e se a mesma resposta que obtemos do Criador é sempre o amor, por que cada um dos homens que criaram as diversas, as infinitas religiões por aí, estão degradando, se a única coisa que todos deveriam falar é que somos uns pelos outros. Isso é muito importante nós entendermos. O que mais? Deu o quê? Respondeu? Espero que sim. O que mais? Diz no Evangelho: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. É isto. O que representa a figueira seca? Essas pessoas que têm um brilho externo. Mas se você arranhar um pouquinho, você verá que não significa nada. As imperfeições dos homens, meus irmãos, elas são mais ou menos, nesse mundo de provas e expiações, semelhantes. Não existe nenhum homem tão elevado que seja muito diferente dos que estão menos elevados. Quando estão na terra, elas estão mais ou menos sob o mesmo jugo, sob a mesma pena. Elas são mais ou menos orgulhosos, vaidosos, egoístas e veem no amor uma situação que realmente não existe. O amor para os homens ainda é uma miragem. Está lá adiante. É algo que nos chama, nos conduz, mas nós não tocamos. Estamos sedentos pela sede do amor, mas ainda não alcançamos essa miragem. Por causa desta, nós avançamos. Estamos sempre indo atrás. Dos oradores que possuem mais brilho que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que estas agradam os ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. Você pode comentar? Mas o que pode ser comentado nisso daí? Demagogia, demagogia, demagogia. Façam de tudo, cada um de vocês, para não serem demagogos, enganadores e ludibriarem as pessoas com as falsas ideias, porque sem dúvida nenhuma serão inúteis. Que as tuas ações sejam sempre de cunho elevado e que tenha sempre em vista trazer o progresso da humanidade, ou pelo menos da humanidade que está à tua volta. O contrário desta, não passaria de uma figueira que estivesse morrendo, que já estivesse secando e que mais cedo ou mais tarde a sua pobre lenha serviria apenas para queimar e virar cinza nas fogueiras. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Nós vemos agora, a Terra está passando por um período aí né? Essa histeria toda, essa coisa toda, quem vai morrer, quem não vai, vamos fazer assim, vamos trancar as portas, vamos abrir as portas. Essa histeria toda é gerada porque os homens não têm fé. Porque os homens não acreditam mesmo nas possibilidades. Lógico, tomar cuidado, prevenir, papapá, pé, todo mundo está falando. Mas o que tem de ser será, independente da vontade do homem.
Independente, isso está além das suas possibilidades, mas ela pode prevenir-se com inteligência e não com utopias, e não por causa das falácias de outros. Isso torna o homem fraco, debilitado ao ponto de que o medo matará mais que a verdade, do que os fatos. O que mais? Diz no Evangelho: é também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. Eu já respondeu, não é? Também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Na verdade, o que é ser útil? O que é útil? O que é ser útil? Será que nós sabemos? Será que ser útil é dar esmola? Será que ser útil é ir para a igreja, ir para o centro espírita? Será que isso é ser útil? Será que ser útil é ficar rezando para os outros? Bom, Jesus tinha para esta uma frase bastante interessante: a cada um segundo sua obra. O que você quer receber lá na frente, lá, ou quando você desencarnar, ou quando chegar o momento de você receber a paga por tudo que você tem feito, o que você quer receber? Se nós recebemos do que nós fazemos, você pode olhar para você e dizer, e já saber antecipadamente qual será o teu salário. Olha só, isso é muito importante. Trabalha com vigor, com amor, com determinação. Faça a tua parte sem hesitar. Olha para o futuro e lembra-te que aquele é o teu futuro, não é o dos outros. Tudo que você semear será a tua colheita. Faça então a boa semeadura, para que a tua colheita seja justa e perfeita. Que massa! Já explicou como podemos ser úteis, né? É porque o que é ser útil? Ser útil é produzir, é desenvolver, é sair das mentiras, das fantasias, das hipocrisias, é viver simplesmente com a simplicidade, a humildade, a verdade, acabou. Você não tem que inventar história para que todos gostem de você. Você tem que inventar ou fazer de verdade as coisas de forma que as pessoas à tua volta te respeitem pelo tanto que você é capaz. Não pelas mentiras, pelas invenções, pelas falsidades, porque você, mais cedo ou mais tarde, começará a ser ignorado. Isso é um fato. E o tempo é inexorável. Vocês sabem o que significa esta, né? O tempo é inexorável. Não importa se é nesta encarnação, se é em outra, um dia a justiça vem. E aí? O que mais? De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas, comente, por favor. Mas eu já falou, isso aí está repetitivo, não falou tudo lá no começo. De todas as doutrinas, de todas o que mesmo? Utopias, de todos os Utopias, sistemas vazios. meus irmãos, olha quantas coisas vocês. Pô, vamos, tá bom. Coronavírus, o Covid-19. Diz que é inventão da China. Puxa vida, a China é boa mesmo, até vírus eles estão inventando agora. O negócio não está fácil, não. Hein? Vocês viram o que a utopia humana é capaz? Será que alguém inventa alguma coisa? Será que alguém consegue sair do zero, do nada? Que nem aquela lenda que Jesus transformou água em vinho. A festa do meu casamento eu ia convidar Jesus, mas não queria vinho, não, queria cerveja. Né? Pegar um monte de água, fazer virar cerveja, se bem que tem que ter água para virar cerveja, né? Tem razão, não é? Jesus tinha um alambique. Cachaceiro. Cachaceiro é quem produz cachaça. Quem produz vinho? Não sei, não gosto de vinho. Utopias. Sistemas vazios. Vocês acreditam em tantas coisas? Por exemplo, que esse coronavírus aí veio para transformar o mundo. Estão falando aí nas trombetas tocando. Eu já falei isso outro dia, eu vou repetir. Está até chato falar disso. Trombeta tocando.
que é o fim do mundo, vai começar um novo mundo. Meus irmãos, todos os dias é um novo mundo para aquele que renasce. Todos os dias nós podemos, se nós quisermos, renascermos. Todo instante, se nós quisermos, nós transformamos. Isso não é utópico, isso não é mentira, isso é verdade. Se eu quiser parar de fumar agora, eu paro. Eu me apoio naquela muleta do cara, não consegue parar o cigarro. É uma utopia, uma mentira. É um sistema falso. O vício do cigarro, por exemplo, dura uma semana, 5 dias. Para 5 dias de fumar, porque no sexto você não tem vontade mais, só volta porque não tem vergonha. Não é vício. Aliás, é o vício, mas é o moral. Porque o vício material físico, ele, com 5 dias ele acaba. Ah, eu não consigo parar de beber. Não para de beber porque é safado. É porque você gosta. Não tem outra palavra. Eu vou usar que palavra para chamar você de incompetente? Isso é utópico, são sistemas vazios que o homem inventa, que o homem cria, para se ver livre da responsabilidade de fazer certo. E há responsabilidade de fazer certo, porque o certo tem que ter responsabilidade. Não é como o errado, que eu simplesmente inventa, eu crio um anátema, joga e se dane o mundo. Enquanto está todo mundo discutindo sobre esse assunto, eu estou bem vivendo o conforto do meu vício feliz. É assim que funciona, que é massa. E pessoas que têm a mediunidade e não trabalham em favor do semelhante podem ser comparadas à figueira seca? Como eu disse, está aqui. Continuando lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que faltam a elas. Quer dizer, o médium, um espírito precisa se comunicar na Terra, olha, para nos transmitirem as suas instruções, de todas as maneiras, as buenas, as más, papapá. Então, os médiuns são instrumentos dos espíritos e mais nada. Nada. Nenhum médium é digno de coisa nenhuma, a não ser a responsabilidade de servir. Servir o plano material. Eis porque são dotados de faculdades para este fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos em todos os tempos. Por esta, multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Então, tem muitos médiuns, não é? Para que se espalhe e distribua bastante alimento, que é o conhecimento, a instrução que os espíritos trazem. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados. E para provar aos homens que todos são chamados. Olha que coisa interessante. Mas se estes desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço das coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, e se recusam a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram o proveito da melhoria própria, então se assemelham à figueira estéril. Deus então lhe retirará um dom que se tornou inútil para as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará tornarem-se presas dos maus espíritos. Mediunidade, meus irmãos, esse assunto é até mais profundo. Acredita eu que nem caberia agora, pois é um assunto até mais longo, apesar que nós já falamos de mediunidade, mas não nesta forma da figueira seca. A figueira seca representa tudo o que não produz, porque não quer. Representa a fé, que pode mover montanhas antes de qualquer coisa. Mas a fé humana e a fé divina estão entrelaçadas, estão ligadas. Todas as vezes que você vai iniciar um projeto, começar alguma coisa,
Se você começar dizendo assim, eu acho que não vai dar certo, então por que vai fazer? Todas as vezes que você for fazer um projeto e não tiver fé, é melhor que não faça. Se você não acredita naquilo que está fazendo, deixe para lá. Deixe para outro de mais competência, de mais qualidades morais. Pois se você mesmo já se diz incompetente, pare então, assim como os médiuns. Da mediunidade, o médium não pode ter nenhum proveito, senão o benefício de limpar o seu nome que está sujo diante da humanidade, diante do seu Criador. A mediunidade é uma oportunidade ímpar da serviciência. O único preço que se pode ter é o esforço daquela que recebeu o dom em produzir para que os outros sejam beneficiados. Esse é o valor, este é o custo, este é o ganho que o médium tem, o de servir, porque isso é uma forma do seu resgate espiritual. Todos os médiuns que se utilizam da mediunidade para os benefícios próprios, para enganar, ludibriar, ganhar dinheiro, e mesmo, né? Foram os espíritos que me instruíram que eu posso ganhar meu dinheiro cá em cima disso que eu estou fazendo. É mentira. Os espíritos sérios jamais, por nenhum motivo, pois é simplesmente impossível esta questão. O médium pode escrever um livro, fazer um trabalho, mas dali nenhum proveito ela pode tirar. Veja um exemplo, o Francisco Cândido Xavier, que dedicou uma obra imensa literária sem nunca ter tirado um centavo que fosse para o seu uso e deixasse de trabalhar um dia sequer na sua profissão para o sustento da sua casa. Este está certo. Qualquer outro que faça diferente em qualquer sentido é a figueira seca. Então, a mediunidade quando se comparada à figueira seca, é aquela árvore estéril que não dará nunca fruto, pois ela é incapaz de produzir o bem, o belo, o amor. Que massa! A palavra fé aparenta ter diversas interpretações. Poderia nos explicar o que são a fé humana e a fé divina? Mas eu já falou, não? Você tem fé em alguma coisa? É a fé humana? Você constrói, você desenvolve. Se você começar algo sem fé, nada funciona. A fé divina é aquela fé que nos leva a acreditar em Deus, ser fiel às suas leis. Acreditar em Deus e ser fiel às suas leis. Produzir o amor, a bondade, a justiça. Como eu disse no começo, o amor é uma miragem que o homem busca, corre, está sempre atrás. Por causa do seu estado ainda primitivo, o homem não é capaz de amar, como Jesus nos ensinou. Mas ela, por causa da fé divina, busca constantemente para aprender e ser, aprender a amar e ser amoroso e ser amado pelas criaturas. Não tem, explicou mais esta, não? O que mais? Não tem como separar nossos estudos do momento atual, onde somos assolados pelo coronavírus. Joel. Que atitude nós, espíritas ou cristãos, deveríamos assumir para não nos comparar com a figueira seca? Bom, primeiro, parar de acreditar em mentira, não? Isso é um ponto positivo. Segundo, talvez seja até inverso. Primeiro ponto, parar de semear mentira. Para de semear inverdades. Quando você fala de um assunto que você não conhece bem, você pode estar causando problemas aos outros. Esse assunto coronavírus hoje, isso aí está em moda, não? Falar de coronavírus, ficar em casa, perder emprego, ganhar emprego, quem vai sair, quem não vai. Isso aí virou moda, está uma bagunça danada.
nós vamos ter pico em janeiro, fevereiro, março, abril. Coronavírus vai ter pico todos os meses, meus irmãos, para quem tiver com ela. E somente se diminui como qualquer gripe que vem. Só que, lógico, coronavírus não é qualquer gripe. É a gripe. É a do momento. Ela é, vamos falar assim, o Roberto Carlos do momento, aquele cantor, né? Como é que é? Não, deixa para lá. Então, esta é o negócio da hora. Daqui a pouco vai ser outro, vai ser outro, vai ser. Assim vai. Bueno, não semeia mentira. Pega, quando você vê uma notícia, ela não seja estéril, improdutivo. Você vê aquela notícia assim, antes de você sair falando, jogando, contando e fazendo alarde, assustando os pobres, outros que são mais ignorantes que você ainda. Veja a procedência. Se você não é médico, começa daí, não é médico, não vem me falar de remédio, não. Que esse remédio funciona. Os médicos estão trabalhando incessantemente, médicos sérios. Os laboratórios, eu já falou desta, estão trabalhando e trabalhando e trabalhando para criar aí uma vacina, um remédio, um preventivo, sei lá, alguma coisa para combater isso daí. Como você não entende, como é a palavra mesmo? Bulifa. Ela falou bolufas, eu ia falar merda, nenhuma. Não fala de bobagem. Não fica falando bobagem, não. Não passa para frente, porque você será como a figueira seca, estéril, e causará mais males que benefício. E lembra, eu já falou desta, não existe bem passivo. O bem é sempre ativo. O amor, o bem, é sempre produtivo. Não existe um bem improdutivo, quer dizer, o bem está parado. Não, então ele não é bem, ele é mal. O bem está sempre produzindo bem. Parou de produzir bem, é mal. Já? Deu para entender? Então vamos falar de coronavírus, sim. Vamos lá. Liga para a casa da sua mamãe, da seu papai, das pessoas. Faça tudo certinho, como estão dizendo por aí, preventivamente, isso é importante. Tome banho. Eu já falou que brasileiro tem assim um pouquinho de problema com banho. Brasileiro adora água. Não é verdade, minha filha? Brasileiro adora água, água de piscina, água de mar. Quando chega na hora do banho, é uma rapidez para tomar banho que é até apavorante. Tem gente que consegue desviar dos pingos de água que cai do chuveiro, né? Ainda mais no frio. Se o brasileiro morasse na Alemanha, já tinha morrido tudo. Não sobrava uma, não é? Então, tomar banho, tomar 2 banhos por dia, 3 banhos é o ideal. É trocar de sapato mais vezes. Não, isso não dá. Dá sim. Você entra no quarto de uma mulher, você acha 80 pares de sapato. A mulher nem sabe para que tem aquele tanto de sapato, não é? Mas ela não pode olhar, pô. É ou não é? É. Mulher compra sapato. O homem já é o contrário, ele usa sapato um ano todo, quando o negócio, o chulé já está pedindo mudança, porque não aguenta mais o cheiro dela mesmo, ele vai lá e compra outro. Não, tem que ter uns 4 pares, sim, uns 5 pares de sapato, durante o dia trocar o sapato, usar lá, está todo mundo falando, pega aquele paninho com água sanitária, deixa ela mergulhada numa vasilha lá, pequenininha assim, ó, dessa altura assim, bem baixinho, põe água sanitária. Você vai chegar num ambiente, pisa ali, ó, um paninho do lado, seca, um paninho embebecido em álcool. Você já, se porventura tiver alguma bactéria ali, morre. Ela vai morrer. Então, são tantas coisas que nós podemos fazer com simplicidade que funciona. Sem utopia. Tirar a mão da boca, parar de esfregar o olho, parar de beijar. Eu já falei para vocês do beijo. O beijo é francês. Você sabia dessa, minha filha? Que o beijo foi. Eles inventaram o beijo lá de língua, diz que é na França. E já viu como o beijo é gostoso? O beijo é uma delícia, né? Fica língua com língua assim. E tem uns que tem a língua grande e vai até mais no fundo. Imagina quanta porcaria que não está indo para lá, vindo para cá. Eu vou contar uma historinha para vocês. Diz que tinha um moço, ele tinha uma namorada muito bonita, né? Ela estava assim, meio gripada, meio constipada. Ela está fazendo carreira. Ela não gosta que eu conte essa história, mas eu gosto de contar a história. E diz que ela
Foi lá, namorou, beijou, noite toda namorado. Quando ele estava indo embora, ele falou: meu bem, quero te pedir perdão. Ela falou: por quê? Eu falei: eu acho que eu engoli teu chiclete. Ela falou: não, eu tô constipada. E aí vocês imaginem e pensem qualquer coisa. Isso é uma historinha. O beijo é nojento, podre. O aperto de mão já é complicado. Se você sair, lá, tá achando ruim. Se você sair por aí apertando a mão dos outros, principalmente nesse tempo, você está seguramente tendencioso a levar uma enfermidade, o coronavírus, no caso, para dentro da tua casa. Se você adora um abraço, eu não sei por que brasileiro adora tanto abraço. Maçom vai lá, não, maçom é sem vergonha, né? O tríplice fraternal abraço com um ósculozinho no final. Isso, eu nem conto o que é isso. Um dia eu conto. Mas os homens comuns não precisa. Eu não sei que vontade que a mulherada gosta de apertar os peitos. Isso é ruim. Os homens gostam de sentir o peito das mulheres apertando. Vocês não veem homem abraçando homem, né? Não gosta, não é? Mas a mulherada com homem por aí adora. Isso faz mal. Se você, o seu corpo, a sua roupa está suja. Isso passa um para o outro. E nós, meus irmãos, então, vamos usar da inteligência. Vamos fazer as coisas certas para evitar. Isso tudo é pró-eficiente. O resto é conversa para boi dormir. Você pode sair para trabalhar, você pode cumprir as suas obrigações, mas tome cuidados. Cuida dos seus idosos. Eles são um grupo de risco, não é só idoso, não. Um grupo de risco é qualquer um que esteja com algum problema de saúde, pressão alta, diabetes, não é? Problemas já respiratórios crônicos, asma, e efizema. Quer dizer, esse indivíduo, se pegar porventura essa enfermidade, ele está numa tendência muito maior de sofrer. A consequência até é a morte, se for o caso. Então, previna. Você está nesse grupo, mas sem utopia. Porque quanto mais você se fechar, quanto mais se trancar, mais doente você fica, talvez não do Covid, mas da solidão. Aliás, eu quero falar para o Joel para nós falarmos da solidão. Eu quero falar um pouco da solidão em outra oportunidade. Nós falamos da solidão, da depressão, da solidão, da obsessão, já falou, mas eu quero aprofundar mais nesse assunto. Não, esse é o tempo de nós aprendermos muito. Nós estamos usando deste veículo cá, que é maravilhoso. E que todos possam compartilhar suas ideias, buscar a desenvolver com consciência as coisas. Hoje todo mundo está aí na base do zap, do telefone, cada um no seu cantinho. Tá bom. Mas não abandone o mundo à sua volta, não. Porque você não passará de uma figueira estéril, uma figueira seca. Veja das possibilidades. Tome os devidos cuidados, mas não abandone os homens da tua presença, da tua condição, a tua família, isso é muito importante. Eu estou dizendo, meus irmãos, eu estou dizendo já faz tempo. O que fez essa doença crescer em alguns lugares é diferente do que vai acontecer em outros. Isso é natural, todas as enfermidades, essas viroses, bactérias, isso em cada lugar do mundo, ela sofre uma certa alteraçãozinha. Não estou falando que o Brasil está livre, não. Mas a ignorância vai matar mais que essa doença. Escreve. O pico dessa doença, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, não sei. Mas as suas consequências é agora. O que mais? Agora são as perguntas. Perguntas. Essa aqui já foi respondida. Qual a melhor forma de ser útil na vida? Serviciência. Seja útil, sim, sirva as pessoas à sua volta com bondade, sabedoria, sem esperar nada em troca, viu, amado? Não espere nada em troca. Que tua mão direita não sabe o que faz a tua esquerda. Sempre que fizer, faça com fervor, com fé que vai dar certo. Que vai dar certo. Por exemplo,
Estão falando aí que domingo passado, na última reunião, falou que ia fazer uma cirurgia no instrumento, papapá. Tem gente falando que não aconteceu nada, que né, teve que ir ao médico e papapá. As coisas não acontecem como vocês querem. Os espíritos não tiram a oportunidade das provas de ninguém. Isso é um contrassenso. Quer dizer, o indivíduo tem que passar por uma prova, uma expiação que seja. Aí vem um espírito bondoso e tira a oportunidade dela provar que ela está melhor. É um contrassenso. É por essa que não existe, meus irmãos. Eu vou lá no centro do Dr. Fritz e vou receber uma cura por causa do Dr. Fritz. Não vai, não. Não vai, não. Se você alcançar uma cura, vai estar em qualquer lugar do mundo, é por causa do teu esforço. Lembra daquela história que tinha uma mulher adúltera e todos estavam correndo atrás dela para dar pedrada? Eu não sei por que o homem adúltero não estava junto. Vocês veem que a Bíblia é um pouco esquisita, né? Mas esquece, deixa para lá. Aí estavam correndo atrás da mulher, querendo jogar pedra nela, e papapá, e Jesus estava lá tomando um cafezinho, comendo um quiabo frito. Não sei de onde tirou quiabo frito, não é parte master. Deve ser saudade do instrumento. E a mulher veio, chegou, encostou em Jesus, porque sabia que ele era bondoso, e todo mundo, vamos acabar com ela. E Jesus agachou, começou a desenhar um peixe na chão, desenhando não sei o que, na verdade ele devia estar com gases, ele abaixou para soltar pum. Mas deixa para lá. Aí, mestre, ele de repente levantou e falou, moçada, quem tiver sem pecado aí, atira a primeira pedra. Primeiro se afastaram os mais velhos, ó. Depois os mais novos viram que não tinha jeito, cada um foi pro seu canto, falou, quem é que já não tinha dado um, né? Aí a mulher falou, o senhor, obrigado, falou, não. Onde estão os teus acusadores? Eles não estão aqui. Eu também contra ti nada tenho. Então vá e não peques mais. Olha que maravilha. O que é a pergunta mesmo? Vamos ser úteis. Vai e não peques mais. Seja útil. Tua mão direita não sabe o que faz a tua esquerda. Seja útil. Produza sempre o que presta. E se porventura, em algum momento, você errar, levanta, sacode aquele pó, aquela poeira e faça o melhor amanhã. Assim nós somos úteis, não só a nós mesmos, como para a humanidade à nossa volta. O que mais? Esse orar e orar não quer dizer bata a porta, doutor? Orar, bata a porta. Olha, orar, eu estou dizendo, será que Deus é surdo? O que vocês acham? Será que Deus gosta de humilhar os seus filhos, colocando elas todos lá em penitência, em sofrimento, para que eles atendam, para que ele as atenda? O que vocês acham? Vocês acham que Deus é hipócrita? O que ele é? Ele é um... Os homens insistem, né? Tem homem por aí que acredita que ele é a imagem e semelhança de Deus. Que coisa, que... Felipe, que absurdo. Mas tá bom, deixa elas com a sua ideia. Mas orar não passa de fanatismo, de hipocrisia, por exemplo. Não vou dar esse exemplo, não vai ficar ruim, eu vou acabar me metendo em outras ideias, aí eu não quero. Deus não precisa, Deus não quer que os homens passem a sua vida como pedinte profissional, que não faz outra coisa na vida além de bater na porta de Deus pedindo pela mesma coisa todo o tempo. Vamos pensar assim. Se Deus coloca uma necessidade, se Deus coloca um necessitado à nossa frente, será que Ele não colocou para que façamos alguma coisa? Porque se Ele colocou na minha frente e eu voltar para ela, Deus, faz aqui por favor que ele está doente. Que vantagem tem nesta? Talvez, eu acredito, não é nem talvez, tudo o que está à nossa volta é para que nós mesmos, com os nossos esforços, com a nossa determinação, façamos acontecer. Deus não colocou na nossa frente para nós retornarmos a ela um pedido de ajuda.
talvez sim conversar com o pai, como um bom filho conversa com o pai, diga, fale das tuas coisas, ainda que ele saiba de tudo. Mas como é bom conversar com o pai. Eu não sei quantos de vocês ainda têm um pai ou uma mãe, tomara que todos tenham aí com vocês encarnados. É muito bueno visitar um pai, sentar do seu lado, ouvir histórias e contar histórias. Da mesma forma, imagina que Deus também, como um bom pai, quer ouvir as histórias do seu filho. As histórias buenas. Porque história ruim eu vou entristecer ela. E ainda o pior de tudo é que quando eu conto uma história ruim para Deus, dá a impressão que é culpa dela. Não é? Ah, o senhor tem que resolver. Ah, o senhor tem que fazer, meu Deus. Eu determino que o senhor faça. Vai determinar para o diabo que te carrega. Deus, é o Criador. É o princípio gerador de tudo, é o amor por excelência, é a perfeição. Ele não nos deve nada. Ao contrário, ela nos deu tudo o que nós precisávamos. O que basta é cada um não ser como a figueira seca, ter fé mesmo e fazer. Yahul. Então, o bater a porta, é aí que está o caso. Pede e obtereis. Pede e obtereis. Não falou pede 10 vezes, nem 20, nem 30, nem 50. Disse apenas pede e obtereis. Pegou. Bata a porta para que ela se vos abra. Ou seja, pede. E não fica esperando acontecer, não. Levanta e faça. Pede as coisas para Deus, mas já de antemão, com fé que vai dar certo. Ou seja, bata a porta e ela vai se abrir. Yahoo? Que é mais? Sua fé. Márcia Bidon. O que é isso aqui? Márcia Bidon, ela é Márcia Bidon. Não é parente seu? Sua fé te curou. O que quer dizer? Naquelas doenças terminais, qual a importância da fé? A pessoa ainda pode ser útil? Olha, Como? lógico. Por exemplo, uma doença terminal, tenha fé que você vai morrer. Ah, não é verdade? Eu falo mentira? O que que eu... Mas peraí, eu estou numa doença terminal, final, terminal é final, não é? Fim de linha, acabou, não tem? Tenha fé. Você vai desencarnar. O resultado da sua busca. Que é isso? Eu não te perguntou nada, não. Ah lá, Deus está falando comigo ali. Meus irmãos, vamos sair do absurdo. É claro que a esperança é a última que morre. Ninguém quer ver um ente querido partindo, isso é absurdo. É até difícil de conversar com vocês este assunto, dizer que a portinha da gaiola que se abriu, o indivíduo ganhou a liberdade. Vocês não querem, vocês são egoístas. Vocês querem que o indivíduo que esteja com câncer, com muita dor, já a morfina já não faz mais resultado, vocês querem que ele continue acamado, com todo tipo de remédio deletério, que dói. Ali, ó, porque você é egoísta, é meu. Você não vai, hein? Fica aí, fica sofrendo. Eu estou sofrendo, mas eu estou te vendo, tá? No dia que ele morre, mas por que você morreu? Eu não estava sentindo nada. Não é? Não é assim? É assim ou não é? Então, doença terminal, olha, vamos cuidar até o último momento, com muito amor, com muita dedicação. Essa questão da fé, a fé é ser fiel, eu acabou de falar. Fé não é que vai acontecer o que você quer, não. É seguir a lógica. Existe uma lógica por trás de tudo desta vida. E uma lógica de quem está em momento terminal é que a qualquer momento termina. Ou não? Tenha fé em Deus. Tenha fé que esse espírito, caso venha desencarnar, vai deixar todas as suas dores, as suas tristezas, e vai despertar no mundo melhor, onde a sua existência terá sido daquela que cumpriu a sua prova ou sua expiação sobre esse mundo de dificuldades. Mais ainda, tenha fé sim, que ninguém morre. Nos despimos de um corpo corruptível,
e nos revestimos de um corpo incorruptível. Como diria o meu querido e amado irmão Agenor Santiago, não é? Pai do Dr. Edson, lá da Maria, do Agenorzinho, do Setembro, do monte de vai fazer filho assim para lá. E a minha Esperita, acho que não tinha televisão, fez um monte de filho. O que mais? Doutor, tem muitas instituições religiosas, inclusive alguns centros espíritas, também podem ser considerados uma figueira seca, ou seja, não atende mais o que os frequentadores procuram. Não entendeu o final? Não atende mais porque os frequentadores... Não atende mais o que os frequentadores procuram. Olha, eu além dessa parábola da figueira seca, tem uma outra que é interessante, uma coisa que Jesus falava. Não julgueis a fim de que ninguém te julgue. Tem uma outra parábola, que é uma outra passagem que Jesus um dia chegou para os seus apóstolos e falou: olha, vai para o mundo, sai por aí, vai pregar, vai levar sobre a boa nova, mas não vá aos gentios. Os gentios eram um povo que não tinha religião, não acreditava em nada, eles zombavam de tudo. E Jesus então disse aos seus apóstolos: vá, vai levar a boa nova para todos, quer dizer, falar do amor vencendo o ódio, mas não vá ao gentio. E se for, bata, saia e bata até o pó da tua sandália. Olha, como que Jesus podia dizer para um dos seus apóstolos negar ou renegar algum outro filho de Deus? Jesus não queria dizer isso. Mas quando nós encontramos uma entidade, uma situação, um povo, uma persona, um grupo que estejam não bate com a luz da verdade, com o Pentateuco, vamos falar de um centro espírita. A origem do espiritismo é o Pentateuco Espírita, os 5 livros ali que eu já falou, que já mostrou. Então, se algum grupo, alguma entidade aí religiosa que se diga espírita estiver fora daquilo ali, bom, meu irmão, saia e bata o pó da tua sandália. O que significa bater o pó da tua sandália? Bater o pó da sandália é tirar aquilo que eles tentaram jogar dentro de você. Aquilo que está te fazendo, está te gerando mal-estar, tristeza, ódio, ou seja lá o que for. Tem um ditado aí que ele é muito interessante. Os incomodados que se mudem. Você está incomodado com alguma coisa? Vai embora. Se você tentou, pelo exemplo, que eles te ouvissem, mas não conseguiu, vá embora e não julgue, deixe eles, a cada um segundo sua obra. Se eles são ou não comparados com figueira seca, a figueira seca é tudo que não produz. É aquilo que causa anátema, tristeza. Você descobriu? Existe um lugar assim? Não comenta com ninguém, não. Vira as costas e saia, vai embora. Procure um lugar melhor. É o ensinamento de Jesus. É o que deve ser feito. Porque falar bem é uma coisa complicada, difícil, não é? Quase não encontramos adjetivos para as coisas que nós vemos. Mas condenar é fácil. Maldizer, desdenhar, isto é simples. Nós estamos... Quem já ouviu falar da Divina Comédia de Dante? Dante retratou o inferno com detalhes. Quando ele foi falar do céu, ele falou de uns anjinhos andando daqui para lá. Por que será? É porque Dante, como os homens, estão mais perto do inferno, da sensação ruim, do mal, do que de Deus, das coisas divinas. Então ele sabe falar do mal, mas não consegue enxergar o bem. Pense bem, o que mais? Temos pouco tempo, aí me dá para falar um pouco. Estamos usando tecnologias novas para nos comunicar à distância, Verdade. como nesta live. O que temos que aprender com esta nova forma de nos relacionar? Perdão, o que nós temos? Eu não entendi. O que temos que aprender com esta nova forma de nos relacionar? Eu não continuo não entendendo. Estamos num tempo de tecnologia. Estamos usando tecnologias novas para nos comunicar à distância, como nesta live. Tá. O que temos que aprender com esta nova forma de nos relacionar? Que a comunicação está rápida, não é? Não é? Ou que
que podemos usar a inteligência para produzir coisas cada vez melhores, para aproximar mais os homens, trazendo eficiência nas coisas que desenvolvemos. Por exemplo, eu disse há pouco, numa última reunião aí, que o primeiro homem a voar foi lá um indivíduo lá, 800 anos depois de Cristo, que pulou de um prédio lá, do castelo dela, com um pano amarrado nas costas, planou, voou um bom pedaço e brum, caiu no chão. Todo mundo dizia que o primeiro homem a voar eram os irmãos Wright, não é Green, falou Green é verde, ou errou da cor, é Wright, que é branco, dois irmãos brancos, é que eu não sei falar bem alemão, também nem alemão nem nada. Aí o primeiro seriam elas, não foi não. Quer dizer, Santos Dumont está em terceiro lugar. Terceiro, 1, 2, 3, viu? Não vem me falar que Santos Dumont foi o primeiro a voar, não, que ele foi o primeiro a inverter o aviãozinho dos irmãos Wright e voou um pouquinho mais longe. Então, a tecnologia, ela existe, ela veio para a melhora das coisas. O quanto que nós não tivemos avanço lá do primeiro que pulou lá da torre lá e voou um pouquinho, até Santos Dumont conseguiu, saiu da chão e voou. Os irmãos Wright e outros devem ter feito por aí. Galileu também, foi Galileu não, teve um outro lá que inventou um outro avião bonitinho lá, ou pelo menos no papel, não é? Ele não foi louco de subir no negócio, não. Quanto que as tecnologias não trazem de benefício? Pode ser usado para o mal? Lógico, depende de quem usa, né? O mesmo avião que leva um doente, que leva, é o mesmo avião que pode jogar uma bomba e causar um monte de doente. Essa tecnologia cá que estamos usando hoje é maravilhoso. Pode ser usado para o bem, como para o mal. Depende de quem faz, de quem use, para o que quer. Tudo tem a índole do homem por trás. Se a índole é buena, o que se faz é bueno. Se a índole é má, o que se faz é mal. Não existe nada na terra de material que seja feito bom ou mal. Somente o que se faz com elas é que tornam bem ou mal. O que mais? Como fazer para a fé ficar mais presente na nossa vida? Como fazer para a fé ficar mais presente? Conheça, entenda o significado da palavra fé. Então, fé não é acreditar em Deus. Acreditar em Deus é crença. Fé é ser fiel, é ser fidedigno, é conhecer a lei e praticá-la. Isso é ter fé. Por exemplo, Deus é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema está sobre todos nós e toda a sua obra é em benefício dos seus filhos. Pronto. Tenha fé nesta. Acredite em que é isso, Felipe. Você cuspiu aí? Não sei. Tá bom. Eu estou vendo demais. Hoje eu estou enxergando. Não sei, que só saiu tá aí na sua roupa aí, ó. Um pedacinho de arroz. Pano. Então o Felipe tá comendo pano, tá cuspindo. Que isso, Felipe? O que eu tenho com essa, né, Felipe? Então tenham fé, sejam fiéis. Tenham princípio e siga esse princípio. Certo é a lei de Deus. Errado é a sua consciência inconsciente. O que mais? Uma pergunta. Pode perguntar. O reiki, não entendi essa pergunta. O reiki e espiritismo, como Chico Xavier ou não? O reiki. Imagino que seja o reiki e o... Olha, cara, reiki é um modelo. Aqui é o Ricardo Davi. Oi, Ricardo Davi, como é que você está? Que prazer em tê-lo conosco cá. O reiki é uma modalidade de manifestação do magnetismo que é usado por aí. Me parece que tem alguns princípios, eu sinceramente, não conheço muito. E tudo que é feito para o bueno, meus irmãos, para o bem, é bom. Tudo que é feito para o mal, é mal. Mas reiki não é espiritismo. O Chico Xavier não é espiritismo. Chico Xavier é um estudioso do espiritismo.
um esperita, mas não era o espiritismo. Isso é que é bom, é muito importante nós deixarmos claro. É um homem que veio e, no limite das suas forças, teve fé, foi fiel à doutrina de Jesus. Isso é o que nos basta saber. Agora, o reiki não é espiritismo. Me parece que ele nasceu de algum estudo, algum desenvolvimento, alguém criou isso em cima de algumas teorias espiritualistas, louvável, traz o bem, é bem provável, quando se deseja o bem, se alcança o bem, mas não é espiritismo. Espiritismo é o estudo da doutrina dos espíritos. Que mais? À noite sinto o cheiro de rosas bem suave. Me sinto bem. O que é isso? Não sei. Você quer saber se é mediunidade? Bom, pode ser. Pode ser mediunidade. Agora, todo perfume é gostoso, não é? Se você mora em algum lugar que tenha qualquer perfume, seja da flor que for, é maravilhoso. A não ser que você seja alérgico. Não, aí já não é bueno, não é, Felipe? A mesma coisa, se você morar do lado do lixão, o cheiro nunca será bom, a não ser que você goste de lixo. Mas a mediunidade, ela não produz assim o tempo todo, se é todas as noites. Pode ser que exista alguma rosa, alguma coisa aí por perto. Se for mediunidade, maravilhoso. Se você se sente bem, seja material, seja espiritual, aproveite. Se te traz benefício, usa dela. Isso é sempre importante. Mais alguma coisa? Não. Acabou? Acabaram suas perguntas? O que você está vendo aí? Tem uma pessoa que me mandou uma pergunta em box, mas eu não estou vendo. Pergunta em Inbox. inbox. Na caixa? É. Na privada? Não, doutor. Não é na privada. Porque se for na privada, não dê descarga. Tenta passando. Tic-tac, Não achei tic-tac. não. Posso ir embora? Mais uma vez. Que noite maravilhosa. Que coisa gostosa de compartilhar com vocês do quase nada que sei. E aprendo muito, muito mais vindo cá, porque tenho que estudar. Eu não posso ser como a figueira seca. Eu não posso trazer ideias que não sejam palpáveis, ideias que não estejam associadas à razão, que não sejam razão. Porque se eu fizer algo que seja assim, quer dizer, que seja folclore, seja improvável, como alguns tentam, estão tentando fazer isso com o espiritismo, transformá-lo em algo assim fantástico, com todo respeito. Não está na hora de eu falar disso, não. Tem um cabelão, acaba esses dias? Não tem. Um cabelão, cara, tá aparecendo ali. Tô até vendo, né? Então, eu não vou falar. Melhor deixar para lá. Não sejamos como a figueira seca. O espiritismo não está baseado em historinhas, em algo que não pode ser provado. Os espíritos são provados. Todas as vezes que vocês virem um espírito em manifestação, nós não precisamos de queimar o médium, de furar o médium, de bater no médium. Nós precisamos buscar a profundidade do que ela traz, a inteligência do que ela traz. Por exemplo, tem um grupo aí, espírita, não sei de onde que é, não vou nem falar, não estou julgando, eu vou contar o que eu estou vendo, o que está acontecendo. Eles estão passando um remédio para o Covid-19 que é simplesmente esdrúxulo, absurdo, doentio, porco, nojento. É beber um excremento humano. Eu já falou o que é, né? Excremento é um que não presta, ele vai beber um excremento. Não precisa ser bosta, pode ser urina. Tem gente que está dizendo que bebendo vai ser... O meu irmão, se Deus quisesse que a urina fosse remédio, ele não teria criado uma torneirinha lá embaixo. Vocês não acham? Se Deus, não é, Felipe? Pensa bem, se Deus quisesse que a urina fizesse bem para a tua saúde,
ele teria feito, sim, uma bexiga com um sistema de reabsorção. Então, naturalmente, você estaria sempre ressecando a sua própria urina e bebendo. Deus é inteligente. É a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Não, mas Deus foi lá e fez uma torneirinha para você jogar fora. Tá vendo? Isso não é espiritismo. Isso é bagunça. Isso é baboseira. Isso é idiotice. E tantas outras coisas que acontecem. Então, o espiritismo já teve morte confirmada, doutor? Quem? Silvano Marangoni. Já teve morte... Você morreu, Silvano? Do coronavírus, ela tá falando. Quem morreu do coronavírus? É quando você estava falando antes, ela falou isso aí, na live. Tá bom, eu gosto dela. Ela é assim, ela é meio... Eu gosto dela. Voltando a cá, então, nós não sejamos como a figueira seca. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós quisermos, tenhamos fé. Primeiro a fé humana, vai lá e faz, acredite, depois a fé divina, olha para o futuro. Sua fé te curou, o que quer dizer? Eu já respondeu isso aqui, não foi? Tem mais uma pergunta. Então vai, faz a pergunta, estou Quando quase indo embora. deixamos de ser útil neste mundo, ser produtivos, qual a função de ficarmos por aqui? Encher o saco dos outros. Mais ou menos assim. Se eu não sou útil, eu serei útil. Porque quando eu não sou útil para a humanidade, eu sou útil para a prova de alguém. Lembrando? Por isso que eu falo sempre, ninguém está sozinho no mundo. Somos uns pelas outras. Se você tem um filho rebelde, que você não ensinou nada daquela para ele, mas ainda assim ele continua, parece esquisito. Por que Deus coloca um filho rebelde numa família tão buena? Aquela ali é a prova deles. Aprendam. Qual a maior prova sobre a Terra? Tolerância. Aprende a tolerar. Então, mesmo quando você é inútil, saiba que aquele inútil tem um motivo de estar encarnado. É para a prova de alguém que se diz útil, que se diz capaz. É assim que funciona. Doutor, tem muitas instruções religiosas, inclusive eu Posso ir embora? Surgiu mais uma pergunta. Então pode, pergunta que eu tenho mais Existe algum ser humano que pode ver o futuro, fazer alguma coisa sobrenatural? Eu acredito que sim, inspirados, não? Como nós aprendemos, inspirados. Vem uma entidade, lembra que o propósito tem que ser sempre coletivo. Os espíritos não trazem, os espíritos que sabem das coisas do futuro, porque o futuro pertence a Deus, meus irmãos, só a Deus. Então, os espíritos que sabem do futuro, eles são espíritos evoluídos, e eles só podem trazer uma informação para o benefício do coletivo, de um indivíduo, de alguns poucos, nunca. Então, se existem homens que podem conhecer, prever, trazer alguma previsão do futuro, claro, mas sob a égide dos espíritos superiores. Os inferiores não conhecem o futuro. O futuro está sendo desenhado a partir de agora. Lembra da semeadura? Semeou, colheu. Então, você está semeando. Da sua semeadura, o que você está semeando? Então, você pode prever o futuro. O que você está semeando? O que você está fazendo? Então, assim será teu futuro. O homem lá trouxe que vai acontecer tal coisa assim, assim, assado. Meus irmãos, o que tem de mais fácil nesse planeta é prever desgraça. É prever tristeza, guerra, desarmonia, desavença, doença. Pois tudo isso acontece sobre a Terra. Porque aqui estão reunidos os espíritos orgulhosos, vaidosos, egoístas que estão em prova. E a maioria não vai vencer. A maioria precisará retornar, sabe lá quantas vezes. Então, como é fácil estar no meio de porcos e prever que eles adoram lavagem. Não é? É fácil prever esta. Como é difícil dizer que os porcos gostam de banho. Sabe por que porco fica na lama?
Porque a pele do porco é muito próxima à pele do homo e ela queima muito fácil com o sol. Então ele fica na lama, não é porque ele gosta de sujeira, é porque o sol queima sua. É a ignorância que faz a notícia falsa, né? Não é? Tem mais alguma coisa? As águas estão pedindo para colocar Lógico, a água sempre coloca no final da nossa live. E a dona Cida está hospitalizada. Que dona Cida? Ela tem um pulmão só. Ai, Ela tá pedindo. Vamos preparar. Ah, coitado, porque é coronavírus. Ah, bom, se não é coronavírus, não tem problema, não. Porque, ó, quem fumava 3 maços de cigarro por dia teve câncer de pulmão. Arrancou um. Aí eu falou para ela, para de fumar. Agora você ganhou a vida, tá? Ela voltou a fumar com um pulmão. Aí, há poucos dias atrás, ela foi na casa espírita, chegou lá com uma dor imensa no corpo, foi ao médico, não sabia o que era. Aí veio o meu professor, olhou para ela e falou assim: está com a costela quebrada. E teve gente lá dentro do centro que falou que era mentira. Só que nós não ligamos para essas coisas, não, porque o que os homens falam e o que os cachorros fazem, deixa para lá, é a mesma coisa. Ela voltou ao médico, fez a tomografia, descobriu que estava com os ossos quebrados, porque por causa do estado dela, ela estava sofrendo de uma osteoporose crônica. Quer dizer, ela, se você der um susto, ela der um pulo, quebra 2 ossos. Agora ela parou de fumar, não é? Sim. Mas tá já. É só levar um sustinho que ela vai conhecer Jesus, num bom sentido. Eu vou passar lá, viu, dona Cida? Pode, eu gosto muito de você, vai passar lá. Sei que não gosta de você, mas eu gosto. Hoje à noite eu estarei do teu lado. Se der tempo de eu chegar lá, nós resolvemos. Que mais? Acabou? Então, todas as águas aí do lado. Você tem fé? Ou você é como a figueira seca? Pedir para os outros colocar remédio na água é fácil. Eu sempre digo isso, aliás, em todas as lives que o Felipe falou para mim que é ao vivo, que é diferente live, que é vivo, né? Pode pôr água aí, pode, eu voltou só a água. Pode pôr, minha filha. Mas que coisa. Dentro desta água não está o remédio do Dr. Fritz, nem de nenhuma entidade superior. Está a tua fé, o teu trabalho, a tua dedicação para o teu semelhante. Lembra que nós estamos falando isso desde a primeira live? Que os remédios são gerados dentro de vocês. Existe na mediunidade essa coisa divina, maravilhosa, o chamado magnetismo, que nós vamos estudar, um dia nós vamos falar disso. Como é um assunto mais profundo, mais técnico do espiritismo, em pouco tempo talvez não dê, nós precisamos de formar uma ideia. Mas todos são médiuns e o magnetismo está com vocês. Do que você produz, do que você faz, é que vira remédio ou veneno. O que tem feito? Remédio ou veneno? Tens fé? Tens certeza que é remédio? Então, nesta água agora, nesse instante, será depositado de todos os teus feitos, de todo o teu amor e dedicação para o teu semelhante, para aquelas que estão próximas de você, o remédio que você precisa. O remédio é que vai fazer a transformação. A cura é sempre relativo. Curar-se é livrar-se dos vícios, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Só que cuidado com o que você pede, porque pode ser que você se cure. E o fim é receber a alta do hospital chamado Terra. Então, vamos pedir a Deus, aos bons espíritos que estão por toda parte, aos amigos espirituais, anjos da guarda, coloca nesse instante, fluidifica esta água, faz com que o remédio que brota do meu coração seja o remédio que seja levado a tantos quanto puderem e a mim mesmo que sou um necessitado. Por caridade, Senhor meu Deus, vê depois o quanto sou necessitado. Vê, pois,
o quanto eu posso fazer. Fazer de mim, então, o teu instrumento da verdade, da luz e da vida. Amados irmãos, fazer remédio é fácil, fazer veneno mais ainda. Deste irmão que muito vos ama, que muito, muito, muito vos quer bem. Deixa eu falar ao vivo. Me parece que esta semana o instrumento não vai desencarnar. Então, na sexta-feira, nós temos live. Qual o assunto? São notícias para as próximas semanas, para os próximos dias. Então, você tem uma semana de marrida ainda. Até sexta-feira parece estar garantido. Depois, eu não sei. Então, nós vamos falando aos pouquinhos, porque como o futuro pertence a Deus, eu não sou Deus. Mas eu acho que ele vai voltar lá para aquele antro de bodes, aquela casa de benfeitorias, aqueles jantares volumosos, aquela cervejada deslavada, por muito tempo ainda. Isso é bueno? Eu vou terminar de uma forma bem inteligente. O Zé. Padre nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome.